Olá a todos vocês, bom dia. Quem vos fala é o professor Sebastião de História e hoje irei falar para vocês sobre o Plano de Estudo Tutorado Segundo Ano do Ensino Médio, volume 2 de 2021, referente ao segundo bimestre. Então, nós estamos hoje chegando à nossa última semana, que fala sobre os partidos políticos e forças sociais no primeiro reinado, página 176. Então, vamos à página 176. Chegando à página 176, vamos começar aqui essa última semana, que é a sexta semana. Eixo temático: cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, de 1822 a 1930. O tema e o tópico é embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional, uma estrutura constitucional, agrupamentos políticos e forças sociais. Vamos ao texto, né? Bom, o texto fala sobre as forças políticas no Brasil pouco antes da independência e no primeiro reinado. Então, está pegando um pouquinho da independência, né, período ali um pouquinho antes da independência e o primeiro reinado. Bom, vamos à leitura, então. O príncipe regente Dom Pedro, imperador do Brasil, e que foi a partir de 1º de dezembro de 1822, liderou o processo de independência e assumiu o governo posteriormente com o apoio da elite residente no Brasil. Lógico, era um projeto das elites brasileiras também, principalmente. São as elites que governam o Brasil. São aquelas pessoas ricas e poderosas até os dias atuais. Grande parte dos homens que faziam parte das elites eram deputados e senadores nascidos no Brasil e em Portugal. Em comum, tinham o fato de que defendiam seus interesses de classe social. Lógico, as pessoas mais ricas no Brasil vão defender o quê? Os seus interesses. Quais são os interesses naquele período? A manutenção da escravidão, o latifúndio, a independência deles diante do comércio, né? E política em relação a Portugal. Havia divergências políticas entre eles quanto aos rumos que o país deveria seguir. Não constituíam partidos políticos no sentido atual, apesar de, didaticamente, serem chamados de partido. Ou seja, qual partido? Partido Brasileiro. Então, nós tínhamos dois partidos nesse período. Nós tínhamos o Partido Português, que era um grupo composto principalmente por comerciantes portugueses interessados na manutenção do privilégio que tinham anteriormente, como funcionários públicos e oficiais do alto escalão do Exército. Defendia o retorno de Dom Pedro a Portugal. Partido Brasileiro, antes da independência, opunham-se à subordinação a Portugal e queriam que liberdade de comércio e redução de impostos, dominado por grandes proprietários de terra, e era composto por dois grupos principais. Os líderes eram, de um lado, José Bonifácio de Andrade Silva, que defendia a centralização do poder nas mãos do imperador e de seus ministros, com subordinação das províncias ao poder central e ampliação do comércio internacional. Ou seja, um poder executivo ali ligado ao moderador, no caso do imperador, centralizando todos os poderes das províncias em suas mãos, não dando autonomia para as províncias. Já Joaquim Gonçalves Ledo defendia maior poder para o legislativo, que é os deputados e senadores, eleição direta para deputado e limitação do poder do imperador, ou seja, aí ele já quer limitar o poder moderador. Isso vai gerar um problema para Joaquim Gonçalves. Esses dois líderes foram responsáveis por convencer o príncipe regente, Dom Pedro, a aderir em definitivo à causa da independência, apesar de que foram grandes adversários políticos durante muito tempo. Embora dois líderes foram responsáveis por convencer o príncipe regente Dom Pedro a aderir definitivamente à causa de independência, apesar de que foram grandes os adversários políticos durante muito tempo, né? Ou seja, essas duas correntes, tanto José Bonifácio e Joaquim Gonçalves, esses que os apoiavam, porque
Por trás deles tinha os latifundiários, tinha os ricos brasileiros que apoiavam a eles. O que eles vão fazer? Eles vão entrar em conflito, em divergência quanto a essas ideias a serem adotadas ao novo país que está se constituindo agora, independente de Portugal. E com isso o que acontece? Esses conflitos vão ocorrer continuamente durante o período aí, pelo menos durante o primeiro reinado, vai até o período regencial e começa a amenizar durante o segundo reinado de Dom Pedro II. Isso vocês verão mais para frente. Bom, continuando. Embora existisse divergência entre os partidos, conforme destacado acima, é importante destacar que a elite residente do Brasil, nascida aqui ou em Portugal, enxergou em Dom Pedro um líder que seria capaz de manter, após a independência, a mesma estrutura econômica de antes, baseada no latifúndio, que é a grande propriedade rural, lembra que eu acabei de falar agora há pouco, na agricultura exportadora, sobretudo de açúcar no Nordeste e algumas regiões de São Paulo também, e no trabalho escravo. Não havia nenhum interesse em adotar a forma de governo republicano. Dom Pedro era príncipe herdeiro de Portugal. Então, quer dizer, eles não tinham interesse de adotar uma república, apesar de que, nesse período, toda a América Espanhola, né, com exceção do México, que por alguns anos foi uma monarquia, com Agustín Iturbide, toda a América Latina que pertencia à Espanha se transformou em novos países, em novas repúblicas, elas se fragmentaram totalmente. Continuando. Por isso que, desde o começo da sua formação, foi educado para ser rei e para ser um monarca absolutista. Lembra? Absolutista, todos os poderes nas mãos do imperador. Então é isso que Dom Pedro I, para isso que ele foi educado. Não vamos esquecer, né? Bom, a elite brasileira, então, mesmo divergindo sobre mais ou menos poder para Dom Pedro, fez a opção pela monarquia como forma de governo, ao contrário das elites das diversas regiões da América Espanhola, chamada elite crioula, descendente de espanhóis nascidos na América. Lembra que eu acabei de falar agora? Bom, composta principalmente por grandes proprietários rurais que queriam liberdade de comércio com o exterior, sem as restrições estabelecidas pela coroa espanhola. Porém, nas regiões da América Espanhola, não foi apenas essa elite que lutou pela independência. As camadas populares fizeram parte do processo com suas reivindicações, terras para plantio, melhores condições de vida e trabalho e igualdade de direitos. Bom, então nós temos a América Espanhola, uma visão totalmente diferente do que o ocorrido na América Portuguesa, que é o Brasil. Então, para começar o regime político, Brasil, monarquia absolutista, América Espanhola, o que aconteceu? Repúblicas, participação popular. No Brasil, não houve participação popular, né? Então, vamos continuando aqui, vai falar um pouquinho sobre a América Espanhola. Os padres, Miguel Hidalgo, José Morelos, começaram em 1810 no México um movimento popular de independência, liderando tropas formadas por camponeses pobres e indígenas. Mas ainda não foi nesse momento que o México tornou-se independente, visto que as tropas espanholas, com o apoio das elites locais, derrotaram esses grupos populares, ou seja, as elites não querem o povo no poder. A Revolução Francesa foi aquele lapso, foi um momento em que o povo, junto com a burguesia, assumiu o poder. Mas depois a burguesia assume o poder sozinha em diversas partes do mundo. Hidalgo, em 1811, Morelos, em 1815, foram fuzilados. Aí quem vai fazer a independência é o general Agustín Iturbide, com o apoio das elites mexicanas, né, para ir formar o México. Bom, em 1816, proclamada a independência da Argentina, após sucessivamente em 1830, quando aconteceu a independência do Equador, as regiões americanas colonizadas por espanhóis foram tornando-se independentes. Após o rompimento com a Espanha, adotaram a República como forma de governo. Os principais líderes do processo de independência das regiões da América do Sul colonizadas pela Espanha foram
Simão Bolívar conseguiu a independência da Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia, Peru junto com São Martim. E José San Martín, que conseguiu a independência da Argentina, Chile e também do Peru. Então, esse foi o processo de independência de toda a América, pegando a América Espanhola e a América Latina pós-período napoleônico. Então, veja só como a Revolução Francesa e a Era Napoleônica e as ideias iluministas, principalmente, mexeram com as sociedades, principalmente na América, na qual possibilitou o quê? Romper com aquela linha de entendimento e a monarquia era a base da estrutura política dessas sociedades. Então, eles rompem com isso. Então, vamos às atividades. São um total de 4 questões. Primeira questão do Enem, 2007. Após a independência, entregamos-nos como portadores de produtos primários à Divisão Internacional do Trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção com braço escravizado importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento da nossa economia por meio de 80 anos, ou pelo menos 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender dos produtores cativos, né, de produtores cativos. Então, está falando que o Brasil não adotou aí o processo revolucionário industrial. Diante disso, o que acontece? Vai haver um atraso no Brasil, porque um país que fecha suas indústrias, um país que simplesmente se baseia apenas num lado de uma estrutura política, não diversifica o seu parque produtivo, melhor dizendo, acaba que não tendo condições de produzir aquilo que às vezes é necessário. Então, tendo em vista aí a pandemia. Veja a necessidade de ter ciência, de ter educação, de ter indústria, né, de biotecnologia. Então, tem que haver investimento. Se não há, vai passar dificuldade, né? Então, quer dizer, não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de exportação que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a voltar-se para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida civilizado, marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do provaréu primitivo e miserável. Então, do provaréu primitivo e miserável. E de fora vinham também capitais que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transporte, comunicação. Paul Singer, né, que fala sobre a evolução da economia internacional. Vamos lá. Levando-se em consideração as afirmações acima, relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política em 1822, é correto afirmar que o país se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial. Acho que aqui foi Getúlio Vargas, né, gente? B. Extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção de trabalho. A gente está falando da escravidão ali, olha, foi manutenção, né? C. Se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação aos países. Olha, interessante, né? Se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem fazer ganhos para infraestrutura e serviços urbanos. Aqui está falando de serviços urbanos e infraestrutura, né? Teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha. Bom, vejam qual que é a melhor questão aí para vocês, né? E respondam essa pergunta. Segundo, a Universidade Federal de Pernambuco, o processo político de emancipação do Brasil desenvolveu-se dentro de condições bastante especiais, dentre as quais é correto assinalar a presença de Dom Pedro I como regente do trono estabelecia a possibilidade de uma separação entre Portugal e Brasil, sem, contudo, romper radicalmente com o regime monárquico. Interessante.
As primeiras notícias chegadas ao Brasil dos acontecimentos do Porto deflagraram em todas as províncias brasileiras movimentos de repúdio à Revolução Lusa, formando-se juntas constitucionais. Isso aqui eu não vi em lugar nenhum, não, gente. Vamos continuar a leitura. A Revolução do Porto, fundamentada em ideias liberais, tinha entre seus objetivos a reforma constitucional portuguesa e a emancipação política das suas colônias, entre elas o Brasil. Isso aqui não sei não, hein, gente. D. As juntas constitucionais formadas por brasileiros e portugueses, nas quais os brasileiros eram em maior número, menor número não, porque foi em Portugal que ocorreu isso, havia a firme decisão de não se acatar as resoluções tomadas pelas cortes em Lisboa, o que contrariava os interesses sei lá. Com relação ao Brasil, os revolucionários portugueses do Porto mantinham a coerência com os postulados liberais, mostrando-se intransigentes defensores da emancipação política brasileira. Essa questão aqui não sei não, viu, gente? Bom, leiam e tirem suas dúvidas. Terceira questão, e marquem lá a resposta correta, não esqueça. Após a leitura do texto abaixo, de autoria de Boris Falso, historiador e professor da Universidade de São Paulo, responda a questão seguinte. A emancipação do Brasil não resultou de maiores alterações da ordem social e econômica, ou da forma de governo. Uma das principais razões dessa continuidade se encontra na vinda da família real para o Brasil e na forma que se deu esse processo de independência. A abertura dos portos por parte de Dom João VI estabeleceu, como vimos, uma ponte entre a coroa portuguesa e os setores dominantes da colônia, especialmente os que concentravam-se no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os benefícios trazidos para a região fluminense com a presença do rei no Brasil vinham incentivar a expansão econômica daquela área, ligada aos negócios do açúcar, do café e do tráfico de escravizados, né? A elite política promotora da independência não tinha interesse em favorecer rupturas que pudessem pôr em conta o risco à estabilidade da antiga colônia. É significativo que os esforços pela autonomia que desembarcaram na independência concentraram-se na figura do rei e depois do príncipe regente. Então, Boris Falso, História do Brasil. De acordo com tudo que você estudou sobre o processo de independência do Brasil, o que eram as rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia? Gente, o que nós estamos falando nesse bimestre? Sobre as ideias iluministas, né? O que as ideias iluministas propõem? Né? Uma ruptura com a monarquia absolutista. Que ruptura é essa? Uma ruptura baseada na participação popular. Então, vocês têm que pensar nisso. Olha, ruptura. Que rupturas no Brasil podem ter com relação à participação popular, com relação ao fim da escravidão, que era proposta também nas ideias iluministas, e outras coisas que que envolvem simplesmente o quê? A manutenção do poder, principalmente ligados aos grandes latifundiários, que detêm muitos escravos. Então, comece a pensar nisso que eu falei para vocês para responder essa questão. Quarta questão. Leia o texto abaixo, de autoria do historiador Maria Lígia Prado, e responda a questão seguinte. Liberdade, no entanto, não é um conceito entendido de forma única, tem significados diversos, apropriados também de formas particulares por diversos segmentos da sociedade. Para um representante da classe dominante venezuelana, Simão Bolívar, liberdade era sinônimo de romper com a Espanha para a formação de fulgurantes nações livres que seriam exemplo para o resto do universo, mas principalmente nações livres para comerciar com todos os países, livres para produzir uma possibilidade, segundo essa visão, do desabrochado novo mundo.
Já para Dessalines, o líder da Revolução Escrava no Haiti, a liberdade, antes de tudo, queria dizer o fim da escravidão, mas carregavam um conceito radical de ódio aos opressores franceses. Para outros dominados e oprimidos, como os índios mexicanos, a liberdade passava distante da Espanha e muito próximo na questão da terra. Na década de 1810, os líderes da rebelião camponesa mexicana, Hidalgo e Morelos, clamavam por terra para os deserdados. Então, isso aí é um texto da Maria Lígia Braga, né, a Prato, né, Prado, Maria Lígia Prado, perdão, sobre a formação das nações latino-americanas. Que fatores do processo de independência da América Espanhola foram determinantes para que o conceito de liberdade não fosse entendido de uma forma única. E aí vocês vão ter que voltar aqui. Tem 3 conceitos aqui. E como esse rompimento com a Espanha, muitas das vezes era visto por uma parte da sociedade como algo positivo e como era visto, né, por uma parte da sociedade como algo que não lhe dava direitos, não lhe contemplava. Então, vocês vão ter que começar a fazer essa leitura, principalmente do primeiro e do terceiro parágrafo, e também entender como é que esse processo foi desenhado na América Espanhola, ok? Bom, essas são as orientações. Bom, ficamos então por aqui, terminamos então o volume 2 aí do Plano de Estudos Tutorados, que é o nosso PET 2, estamos na última semana, terminamos a 6ª semana, e façam as atividades e até o próximo bimestre, que é o 3º bimestre, com o Plano de Estudos, né, Tutorados número 3.